Muita gente acha que o blog morreu, mas na verdade é o contrário. Ele ainda hoje é uma das melhores ferramentas para as empresas conquistarem novos clientes todos os meses pelo Google, sem precisar investir em anúncio pago. E ele também se transformou num dos serviços mais lucrativos para o redator freelancer, principalmente para você que gosta de escrever e quer entrar nessa área. Afinal, hoje com o ChatGPT, a gente consegue criar artigo de blog em questão de minutos, né? Então, com isso, a gente ganha tempo, consegue atender mais empresas e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Só que você precisa entender, precisa saber o que você vai pedir para o ChatGPT, porque senão ele vai criar textos que são rasos, que são ruins e que não vão trazer resultado para o teu cliente. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar os 5 pontos essenciais que não podem faltar na hora de você criar um artigo de blog, tá? E com isso, você vai entender como que você vai criar textos poderosos que vão trazer resultado para as empresas e que vão fazer as pessoas lerem esses textos até o final, que vão colar a pessoa no teu texto e encantá-las. E para isso, o 5º ponto que eu vou falar aqui é o mais importante. Então, fica aí que vai valer a pena, beleza? Antes de te falar como criar realmente o artigo de blog, eu tenho que te explicar por que eu acho que é melhor você começar com um artigo de blog, né? Se você está querendo entrar nessa área, eu costumo ensinar para os meus alunos escolher um serviço só para começar a oferecer, e esse serviço é o artigo de blog. Por que então que eu faço esse caminho, né? Eu considero o caminho mais fácil, rápido e prático para você começar. Primeiro, por vários motivos. Tem uma alta demanda das empresas, então todos os segmentos, eles, se não usam, podem usar artigo de blog para captar clientes pelo Google. Hoje, por exemplo, a gente tem áreas de educação, de tecnologia, empresas que vendem para outras empresas, que é o B2B, né? Que já usam há muitos anos artigo de blog e continuam usando bastante. Tem outros segmentos que usam menos, como por exemplo estética, beleza e tal, que preferem o Instagram, mas que também podem usar, se preferirem, se quiserem, tá? Tem a área da saúde, então tem muita clínica, médico, psicólogo que tem blog para explicar os conceitos, para atrair as pessoas, né? Explicar ali as questões emocionais e tal, questões de doenças. Então tem muita coisa que pode ser feita com artigo de blog e todos os segmentos podem ser beneficiados. Outra coisa, é um serviço que você consegue facilmente contratos longos. Por quê? Porque para você, qual é o objetivo principal, né, de você ter um artigo de blog? É ranquear a empresa no Google. Quando alguém chega lá e pesquisa algum termo sobre o assunto, vão aparecer na primeira página várias empresas. Para essas empresas estarem lá, elas têm que ter um blog atualizado com artigos de qualidade. E para isso não adianta ela colocar lá meia dúzia de artigos e parar. Tem que ser um trabalho contínuo e frequente. Então tem que ter um redator ali escrevendo todos os meses para essa empresa. Então isso é bacana porque você vai ser contratado sem data para terminar. Eu tenho clientes que eu escrevo durante 2, 3, 4, 5 anos para eles. Por quê? Porque esse processo ele é de médio e longo prazo e os resultados eles são cumulativos. Ou seja, quando começa a dar resultado, o resultado vai só aumentando, aumentando, aumentando. Tá? Por isso que é legal para você também. Outra, traz o retorno financeiro rápido. Porque você consegue rapidamente ter os primeiros clientes e já consegue começar a ganhar dinheiro aí escrevendo. E é um conteúdo fácil de criar, para você que gosta de escrever, você aprende a usar o ChatGPT e consegue criar rapidamente artigo de blog e atender aí 2, 3, 4, 5 clientes, mesmo que você hoje trabalhe de 8 às 18 em outro emprego. Então é legal para você ter uma segunda renda, por exemplo, através desse serviço. E é isso tudo que eu falei aqui, é exatamente o que eu ensino, por exemplo, no meu curso. Eu tenho um curso chamado Ganhe Dinheiro Escrevendo com artigos para empresas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, se quiser depois conhecer e entender o que eu ensino lá, tá bom? O link vai estar aqui embaixo. E se você não me conhece ainda, por acaso, eu sou redator e copywriter desde 2017, tá? E aqui nesse canal eu te ensino como é que você pode transformar a tua escrita numa fonte de renda alternativa, numa segunda fonte de renda, ou até mesmo numa nova profissão para você ter mais realização, prazer e tal, trabalhar com algo que você realmente goste, né? De uma maneira rápida, fácil e prática. Então, já se inscreve aí no canal, porque para não perder os próximos conteúdos. E também comenta aqui embaixo para eu saber, né, se você já trabalha com escrita ou se está, por enquanto, só namorando a área para eu entender qual é o momento que você está. Show? Muito bem. Então, olha só, vou compartilhar minha tela aqui, que eu quero mostrar para você como é que a gente pode escrever, quais são esses 5 fatores, e eu vou mostrar eles na prática para você, ok? Vamos lá. Olha só, aqui a gente está no Google.
Primeiro ponto, primeiro fator que você precisa é o quê? Escolher o assunto, né? Qual é o assunto que vai ser o teu artigo de blog? Qual vai ser o assunto ou tema que você vai escrever sobre ele? E a gente não adianta a gente tirar esse assunto da nossa cabeça, tá? Não funciona assim. Quando a gente trabalha profissionalmente, a gente tem que direcionar os assuntos, a escolha dos assuntos, para o público-alvo que a gente está querendo alcançar. Então isso significa que você precisa conhecer as pessoas com quem você quer, para quem você quer escrever. A gente escreve para elas. Então, por exemplo, se eu quiser escrever, vamos supor que eu tenha um cliente que é um contador, tá? Já tive cliente como contador, o meu contador era meu cliente, então eu escrevia para ele artigos para ele captar novos clientes. E aí, se eu quisesse escolher, por exemplo, um tema para ele, eu poderia colocar, por exemplo, o que é um balancete, tá? E aí, o que é legal você colocar aqui? Você pega a tua ideia e joga aqui, e aqui o Google mostra esses termos que são mais buscados, tá? Então aqui já tem várias ideias para você colocar. Se você quiser colocar ele de outra maneira, por exemplo, balancete, né? E aí vai ter aqui o balancete contábil, de verificação, o que é, em inglês, analítico, 8 colunas e tal, tá? Então, por exemplo, se eu quiser outro termo relacionado, fluxo de caixa, olha lá, fluxo de caixa descontado, em inglês e tal, ou então, por exemplo, eu posso colocar como funciona o fluxo de caixa, ó, como funciona minha empresa, o descontado e tal. O que é a ideia aqui? Você tem que escolher um tema que seja uma dúvida, um problema, um desejo do público-alvo, porque isso vai aguçar a curiosidade da pessoa em clicar e depois querer ler o teu artigo. Então, o primeiro ponto hoje é você ter um tema que chame a atenção, porque a gente vive sendo bombardeado por conteúdos, dezenas de conteúdos a todo momento, né? Então, para a pessoa parar ali e querer clicar num link e ler teu texto, esse tema ele tem que ser algo realmente que ela está querendo saber. Então, isso daqui é uma das maneiras, tá? Tem outras, eu depois vou gravar um vídeo só com uma escolha de palavra-chave, que é esse tema aqui que a gente está falando, né? Palavra-chave é o que a gente chama o tema para o teu artigo. Eu vou depois gravar um vídeo só com ferramentas para você escolher as palavras-chave, mas hoje eu quero só dar uma pincelada aqui para você entender. Porque basicamente, da onde vai sair o melhor assunto para você é do teu conhecimento sobre o público-alvo. Então, listadores, problemas, necessidades, desejos dele, e cada um desses pode ser um assunto de artigo de blog para você, beleza? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você escolher um título a partir desse assunto. Então escolhi o meu tema, beleza? Agora eu vou criar um título que seja chamativo. O título é aquele que vai aparecer aqui no Google. Ó. Quando você colocar aqui, por exemplo, ó, deixa eu bater enter aqui nessa pesquisa. Vai aparecer aqui, ó. Fluxo de caixa, o que é e como calcular, né? Ó, fluxo de caixa, tem uma aula aqui. Como fazer um fluxo de caixa? O Google agora ele mostra também os vídeos, né, que são ranqueados sobre esse assunto. Ó, o que é fluxo de caixa? Como se inscrever? Quais são os tipos? Fluxo de caixa, o que é? Como funciona? Como fazer? Então, assim, você pode tirar várias ideias, inclusive assim, tá? Pesquisando no Google. Você tem que criar um título que seja interessante. Deixa eu colocar para você aqui o meu blog, por exemplo. Meu blog é onde eu escrevo sobre temas relacionados à carreira do redator, à profissão, ao mercado, como você pode fazer transição de carreira para começar, né? Então tem vários assuntos aqui relacionados a isso. Então depois, inclusive, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser. Conhece aí meu blog, tem bastante conteúdo bacana aqui para você entender mais desse universo, ok? Então olha só, por exemplo, ó, redator freelancer, guia prático para adaptar seus textos para qualquer público. Então, adaptar o texto quando a gente trabalha como redator, a gente vai trabalhar com diferentes públicos. Eu posso atender uma contabilidade, posso atender um e-commerce de pet, por exemplo, né? Como já aconteceu comigo, que eu já escrevi para isso. Eu posso atender um terapeuta holístico ou um consultor de RH. Então, são públicos completamente diferentes e eu preciso saber adaptar a minha escrita para esses públicos. Então, eu criei um artigo sobre isso. É uma necessidade de quem está começando, tá? Por exemplo, ó, como ser um redator insubstituível em tempos de inteligência artificial. Olha que termo atual. Como a gente está hoje se debatendo com toda essa maneira como a IA está mexendo no nosso mercado. Isso é uma dúvida muito comum. As pessoas vêm me perguntar será que vai ter trabalho para o redator agora com o ChatGPT, com a IA? Será que eu vou entrar nessa área e não vou conseguir emprego? Então eu escrevi um artigo sobre isso. Então percebe que o título
ele tem que ser algo que chame a atenção da pessoa. E aí, a dica que eu te dou é o seguinte, sempre use, né, no teu título a palavra-chave que você escolheu, e essa palavra-chave ela tem que ser uma dor e ou um desejo. Então, por exemplo, você pode colocar a dor e o desejo dessa pessoa. E, geralmente o desejo é a transformação dessa dor resolvida. Se eu pegar um aqui, por exemplo, ó, olha aqui, ó, como parar de depender das vagas para redator e captar clientes sempre que você precisar. Então, um dos problemas que os redatores às vezes se enfrentam, principalmente quando você está começando, é ficar se candidatando a um monte de vaga e tal e não conseguir retorno. Então, aqui eu falo como você parar de ficar sofrendo em vaga que não te responde e te ensino a conseguir clientes sempre que você precisar, tá? Então, eu coloquei uma dor e coloquei um benefício. Perfeito? Então, isso é a maneira como você tem que colocar. Vou até clicar aqui para o próximo fator, que ele é essencial. Então, vamos lá. Escolhemos um assunto, escolhemos um título. Agora, tem um ponto que é essencial, que é o quê? O início do teu artigo, que é a introdução. Lembra quando a gente estava lá na escola, que a gente aprendeu a fazer redação? E a gente fazia introdução, na minha época era assim, né? Agora não sei. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, hoje é mais ou menos assim. E a introdução, ela tem um papel essencial, porque é ela que faz a pessoa decidir continuar ou não lendo o teu texto. Então, o que você vai escrever na introdução para garantir que essa pessoa continue lendo o teu texto? Isso é importante, percebe? A gente hoje tem poucos segundos para capturar a atenção da pessoa, por conta de todos os estímulos que a gente recebe pela internet. Então, se eu crio uma introdução chata, uma introdução muito detalhista, uma introdução muito longa, a pessoa cansa e vai embora, tá? Então, essa introdução ela tem que ser estratégica. E, geralmente, eu sugiro e ensino para meus alunos que na introdução você use uma técnica que eu chamo de colocar o dedo na ferida, né? O que é colocar o dedo na ferida? Você colocou uma dor no teu título, então na introdução você vai explorar essa dor. Você vai falar essa dor em termos assim chamativos, em cores vibrantes, para a pessoa sentir aquilo ali. E aí você vai dizer que no artigo você vai resolver esse problema. Então, por exemplo, ó, nesse artigo aqui que eu puxei de exemplo, que é o das vagas, né? Você parar de depender de vagas para você aprender a captar cliente. Olha a minha introdução aqui, ó. Se você ama escrever e decidiu transformar essa paixão em profissão, deve ter esbarrado em um grande problema, como captar clientes. No começo tudo parece lindo. Você descobre que existe oportunidade no mercado digital, aprende sobre tal, mas os clientes não aparecem, suas propostas são recusadas, você nunca é escolhido para as vagas que se candidata. Olha só. Se você já é redator e está vivendo esse momento, comenta aqui embaixo, tá? E aí a insegurança começa a bater, ó. Porque a gente começa a se perguntar, né? Será que você não escreve bem o suficiente? Será que eu não escrevo bem o suficiente? Será que esse mercado está saturado? Será que eu simplesmente não levo jeito para isso? Gente, todas essas perguntas eu me fiz lá atrás quando eu comecei, tá? E hoje as pessoas se fazem essas perguntas. Olha só. Então esse é um desafio comum e tal, o problema não está na escrita. O que realmente tem impedindo você de conseguir clientes é a falta da habilidade essencial, que é o quê? Vender seu próprio serviço. Olha aqui, eu começo a fazer a transição para a solução, tá? Então nesse artigo você vai aprender como captar bons clientes todos os meses, fechando o contrato de forma natural, sem ser chato ou insistente. Pronto. Falei da dor, né? Botei o dedo na ferida, falei das emoções e sentimentos ruins que isso traz e falo que aqui no artigo eu vou resolver. Então percebe? Isso é uma introdução que vai fazer a pessoa querer ler o resto do artigo. E aí ela segue. Essa até ficou um pouquinho mais longa do que o normal. Eu gosto dela um pouquinho mais curtinha, mas eu consegui desenvolver bem os problemas, os pensamentos, eu quis explorar mais isso, então ela ficou um pouquinho mais longa, mas funciona bem também, tá? Então esse é o terceiro tópico. Você escolher uma introdução que chame a atenção. Quarto tópico é justamente o desenvolvimento do artigo. É aqui que você vai mostrar o teu talento de escrita. É aqui que você vai mostrar como é que você vai desenvolver as ideias e como que você vai entregar o que você prometeu no artigo. Então, novamente, ó, vou usar esse artigo aqui como exemplo. Então, aqui no título, eu estou prometendo mostrar como captar os clientes, tá? Então, uma coisa que você precisa fazer é organizar o teu desenvolvimento. O teu desenvolvimento ele não pode ser um blocão de texto corrido, porque, primeiro, isso atrapalha o SEO. Então, lembra, esse artigo ele tem que ser ranqueado na primeira página do Google. Então, tem várias coisas de SEO aqui que precisam ser configuradas e depois eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Fica tranquilo, tá? Mas, uma das coisas que eu posso adiantar é que você organizar, o Google gosta que você organize o teu artigo em subtópicos, tá? O que são subtópicos? São isso daqui, ó. O que as empresas querem é um subtópico, tá?
Depois, o ciclo vicioso das vagas para redator. Então você vai dividir, ó, como vender seu peixe com segurança. Você vai quebrar as ideias do teu texto em pontos que são importantes para ele aprender. Então cada subtópico desse é um ponto importante de aprendizado para quem está lendo. E aí você cria esses subtópicos e aí você escreve sobre esse subtópico. Tá? E você pode também colocar pontos para detalhar ainda mais cada subtópico desse. Então é importante assim, se você pegar, por exemplo, o teu texto, ele tem que ter pelo menos uns 4 ou 5 subtópicos no máximo, para não ficar tão extenso. A menos que você, e aqui vai outra dica também estratégica, se você viu que a concorrência do teu cliente só escreve artigo muito longo, 2.000 palavras e tal, aí você tem que escrever artigo com essa quantidade também, para poder bater de frente com eles. Aí teu texto pode ter mais subtópicos, tá? Mas a princípio, 3 ou 4 subtópicos e depois uma conclusão bacana é o suficiente, ok? E aí, esses subtópicos, então, eles têm que ter a ver com o que você prometeu lá no título. Porque senão a pessoa sai do teu artigo. Se ela começar a perceber que você está viajando, você botou ali coisa que não tem nada a ver com o que você prometeu, então ela vai embora. Então você tem que tomar muita atenção, muito cuidado, para que esses tópicos estejam relacionados à promessa aqui, ó, a promessa aqui. Então tudo que você falar tem que estar relacionado com a promessa ou então com a dor, né? Com a dor, mas a pessoa aqui não ficou no corpo do texto, ela não quer saber mais da dor dela. Você usa isso na introdução, mas lá no desenvolvimento você vai trabalhar o resultado, o que você quer entregar para ela mesmo, tá bom? Então tomar cuidado com isso. Então você vai colocar em 3 ou 4, no máximo 5 subtópicos e escrever sobre eles. E o conjunto dessa obra toda é que vai dar um artigo bacana relacionado com o título que você prometeu, tá bom? Agora vamos ao quinto e último, que eu falei que é o mais importante. Por que ele é o mais importante? O que eu vou te ensinar agora é o que garante que a pessoa vai ler o teu artigo. Tudo isso daqui é preparação, tá? Você escreveu, você criou, escolheu o tema, fez a introdução, fez o título, fez a introdução, fez o teu desenvolvimento com o subtópico e tal direitinho. Agora você vai fazer uma técnica chamada escaneabilidade. E sem isso, eu te garanto, a pessoa não lê o teu artigo. Por quê? Pensa comigo. A maioria das pessoas hoje, ela acessa a internet por celular. Então, se você pegar o teu texto e colocar um blocão de 10, 20 linhas, sem quebrar aquilo ali, vai ficar cansativo. Ela vai querer sair daquilo ali, porque o teu cérebro também não consegue organizar o teu aprendizado quando você vê um blocão único de texto. Então, o que você tem que fazer? Isso chama escaneabilidade, tá? Essa estratégia aqui. E você faz o seguinte, você tem que quebrar o teu texto em parágrafos pequenos, 2 ou 3 linhas no máximo, tá? E eu sei que quando a gente vem de outras áreas, quando a gente gosta de escrever e não entende disso, é comum a gente achar que um parágrafo com 5 linhas, 6 linhas, 8 linhas é normal. Frases com 5 linhas é normal, né? Eu quando escrevia lá no artigo acadêmico, na época da faculdade, que eu fiz mestrado, metade no doutorado, era tranquilo. Em artigo científico você vê lá blocões assim, ó, enormes de texto, frases de 5 linhas e tal. Mas lá cabe, aqui não cabe. A pessoa vai embora do teu artigo. Então a escaneabilidade, ela começa com o tamanho do parágrafo. Você pega o parágrafo e coloca parágrafos de 2, 3 linhas e tal. Frases mais curtas, mais objetivas e tal. O texto alinhado à esquerda, porque as pesquisas notaram que as pessoas leem mais quando o texto está alinhado à esquerda. Então nunca coloca ele assim, daquele jeito em conformidade, né? Nem alinhado à direita, é sempre à esquerda. Isso é extremamente importante. E se você quiser ainda melhorar, você pode colocar uns termos em negritos e tal, alguma coisa assim. Se você olhar aqui no meu artigo, ó, você vai ver que todos os parágrafos, ó, tem parágrafo de 1 linha, de 2 linhas, no máximo 3 linhas, ó, esse aqui tem 4 linhas, tá? E tudo está justificado à esquerda, justamente para melhorar essa parte. Então, sem isso, sem essa escaneabilidade, a pessoa ela não vai terminar o teu texto, não vai ficar muito tempo lendo, ok? E o que a gente quer é que ela leia até o final, beleza? Então esses 5 fatores eles são essenciais para você criar artigos que realmente funcionem para qualquer público. Agora, você pode usar isso com o ChatGPT, como eu falei antes, né? Não adianta você usar o ChatGPT sem isso que eu te mostrei aqui, ok? Então, para você continuar aprendendo sobre esse tema, eu deixei aqui embaixo no link da descrição um vídeo onde eu falo como usar o ChatGPT para criar artigos. E ele vai complementar esse teu aprendizado aqui, beleza? Então é isso. E se você gostou, se inscreve aí no canal para não perder os próximos conteúdos. E se tiver alguma dúvida, manda para mim, Instagram ou LinkedIn, @EduardoBCorreia, ok?
e a gente se vê no próximo vídeo.